Olá, esse é o Papod, podcast de publicidade e produção audiovisual da FIB. Hoje estamos aqui com um programa temático com o pessoal do direito, né? O nosso tema é quem é o cuidador e quais os desafios atuais. E estou aqui com a professora da casa, a professora doutora Maria Cláudia Zaratini Maia, com o João Vitor Rosa Pedroso, estudante aqui da FIB de Direito, e com a Isabela Pandolfi Lopes, assistente social, para bater esse papo aqui com a gente. Vou começar então com as perguntas, tá, professora? Professora, o que é o trabalho do cuidado e que pessoas e profissionais exercem essa atividade? Bom, primeiro, professor Álvaro, eu quero agradecer o convite, né, para participar aqui do podcast, dos cursos de publicidade e produção audiovisual, e para falar um pouquinho, então, sobre o trabalho de cuidado, que é um tema muito importante e atual. Bom, primeiro, então, o que que é o trabalho de cuidado? O trabalho de cuidado é toda atividade exercida para manter a vida e o bem-estar tanto de indivíduos como de comunidades. E essa atividade para assegurar, então, né, a vida e o bem-estar, ela inclui tanto atividades para assegurar a integridade física, emocional, psicológica, quanto também, atividades que a gente chama de reprodução da vida, Uhum. né, que são as atividades cotidianas, de limpeza, de cuidado da casa, de elaborar as refeições, né. Então eu tenho, de fato, uma complexidade nesse trabalho de cuidado, porque eu vou ter desde atividades que requerem, de fato, hã, uma profissionalização, quanto atividades que são mais cotidianas e muitas vezes não reconhecidas, Uhum. né. Por isso que a gente, afirma que eles podem ter caráter formal e informal, e o João que vai falar um pouquinho para a gente e a Isabela sobre isso. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos que estão aqui, né, presentes. Eh, Bom, o cuidador, eu vou falar um pouquinho da parte formal, né? O formal em si, ele é aquele que é respaldado pelas leis trabalhistas, que tem os seus registros, né, e exerce a atividade de forma legal, né, no sentido de respaldado pela lei. O formal em si, a gente pode mencionar a questão, né, de receber um salário, ter os benefícios, respaldados pela lei e não necessariamente aquela pessoa, aquele familiar que cuida, né, de um de uma pessoa doente, enfim, de um parente, mas sim alguém que, né, tem que cumprir os seus horários, tem que seguir, né, a regulamentação, que tem uma remuneração, perdão, né, todo quinto dia útil que recebe, né, o vale, pode receber a questão do vale, então tem toda essa é um trabalhador, regularizado. Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui e eu vou discorrer um pouquinho sobre os cuidadores informais. O que que pode vir a ser um cuidador informal? Eu acredito que seja todo aquele que exerce um cuidado que não seja respaldado, como o João estava falando, com a lei. Então, é aquele que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um familiar próximo ou até mesmo distante, pode ser um vizinho que exerce atividades de cuidados sobre alguém que está necessitando, seja uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, alguém que naquele primeiro momento esteja necessitando de cuidados, né, e de uma atenção especial. Ou até mesmo não, aqueles cuidadores que exercem alguma atividade prestimosa em relação a essa pessoa. Seja lavar uma roupa, seja ajudar numa atividade casual e afins. Muito, muito importante essa discussão, né? Porque muitos desses trabalhos são invisibilizados ou somos ensinados, né, a invisibilizar esses trabalhos, né? E professora, qual a importância, então, do papel, na saúde coletiva e na reprodução da vida humana desse trabalho? Sim, esse trabalho ele tem um caráter essencial, né, tanto o exercido de maneira formal quanto informal. Eu vou falar um pouquinho, da importância desse trabalho na reprodução da vida humana,
né? Então, tanto no caráter do cuidado com as crianças, então, durante todas as etapas da vida, né, todo ser humano necessita desse trabalho reprodutivo, tanto no momento da vida em que ele ainda não está exercendo uma atividade econômica, né, então, enquanto se é criança ou adolescente, na idade escolar, quanto enquanto ele está como exercendo uma atividade econômica produtiva, né, que a gente chama, Uhum. e depois, quando ele deixa de exercer e se aposenta, ou, né, os fenômenos de ou velhice ou doença, ele deixa de participar da atividade econômica, só que durante todo esse período de vida desse indivíduo, ele vai precisar do trabalho reprodutivo, Uhum. né? Esteja ele necessitando de cuidados relativos à sua saúde ou não, porque o trabalho reprodutivo implica em nos deixar preparados para conviver em sociedade, né? Então, e como você mencionou, realmente é um trabalho invisibilizado e que, na maioria das vezes, acaba sendo exercido por mulheres, não reconhecido e não remunerado. O reprodutivo, normalmente, ele é exercido de maneira informal, quando é pela própria família, ou quando ele é remunerado, né, para um profissional, um trabalhador doméstico. Mesmo as trabalhadoras domésticas também, em sua grande maioria, são mulheres, né? E se a gente for entrar no recorte raça e classe, então também vão ser mulheres racializadas e das classes sociais mais baixas, porque também esse trabalho reprodutivo, mesmo quando ele é formal, ele tem uma remuneração menor comparado a outras atividades produtivas, vamos chamar assim, né? Tá. E aí, nessa questão da saúde coletiva, eu também vou passar para Isabela e o João falarem um pouquinho. A saúde coletiva, ela é um ponto muito importante a ser tratado, porque a gente, né, repara que o Brasil, ele é uma referência no quesito, desenvolvimento né, da taxa de natalidade e da porcentagem de idosos que vem crescendo, com grande, abrangência no território. Então, você ter essas atividades, né, respaldadas para esses cuidadores consequentemente conseguirem, de alguma forma, exercer aquilo de forma correta e ter ali também, né, o devido cuidado seja o seu, com o paciente em si, seja formal ou informal, ter essas atividades é algo que, na grande maioria das vezes, vai ajudar ele na reconstrução, né, na capacitação dele no trabalho, né, ou na atividade que ele esteja exercendo, e também para o paciente que vai, né, ter uma qualidade de atendimento completamente diferente. Seria isso? Seria isso, essa parte. Tá. Então, pelo que eu estou entendendo aqui da nossa conversa, essa relação de cuidador, ela é meio inerente às relações sociais humanas, mas ela é má distribuída, né? Mais uma má distribuição, né, dessas relações sociais, né? Uma influência aí, com certeza, do patriarcado também, Uhum. né? E então, dentre essas desigualdades, qual é a relação entre as demais desigualdades sociais, né, e o trabalho do cuidado? Sim. Como a gente vive num país, né, estruturalmente desigual, também no trabalho de cuidado, tanto a quem precisa de cuidado quanto quem cuida, nós vamos nos deparar com uma desigualdade que vai afetar diferentemente, então, as classes sociais mais desfavorecidas, né? As mulheres, né? E aí, quando a gente entra no recorte raça também, as mulheres negras. Por quê? Normalmente, como eu estava mencionando, né, especialmente no trabalho reprodutivo ou no trabalho, ainda que seja no trabalho de cuidado, mas aquele que é exercido como um trabalho doméstico, né, não como um profissional da saúde, normalmente essas pessoas que exercem esse trabalho de forma remunerada, elas também têm que exercer nas suas próprias famílias, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Então, uma mulher que trabalha como cuidadora de uma pessoa idosa como uma trabalhadora doméstica,
né? Sem uma profissionalização específica de enfermeira, nada. Ela é uma cuidadora um idoso, por exemplo. Uhum. Ela continua tendo toda a carga de trabalho de cuidado da sua própria família. Se ela tiver filhos, se ela também tiver uma pessoa com deficiência na sua casa, ou uma pessoa idosa, ou uma pessoa acamada, ela vai normalmente exercer as duas atividades. Então, a gente tem uma sobrecarga, né, de trabalho, uma remuneração, como eu disse, sem regulamentação para ter um piso salarial maior, por exemplo, né? Então, isso vai afetar desigualmente conforme os recortes de raça, classe e gênero, e idade, enfim. Então, vai penalizar, vamos dizer assim, né? Essas pessoas que acabam ficando mais sobrecarregadas, mais adoecidas, mais sujeitas ao adoecimento, do que as pessoas que podem pagar por esse trabalho, Sim. né? Então, essas desigualdades acabam sendo reforçadas também quando se trata do trabalho de cuidado, né? Então, por isso que são necessárias políticas públicas para assegurar, então, creches, quando se trata de crianças, né? Atendimentos públicos, home care, que o próprio poder público possibilite isso, né, para todas as famílias, e também uma mudança de cultura para que esse trabalho reprodutivo doméstico seja de responsabilidade da família e não só de um único membro da família, né, que normalmente é a mulher, não necessariamente, mas normalmente é. Então, também essa mudança cultural para isso ser uma responsabilidade de toda a família, né? Então, acho que seria nesse sentido que as desigualdades vão intensificar essa precarização do trabalho de cuidado. E paralelo a isso que a professora está falando, eu também, como eu disse no início, sobre o cuidador informal, muitas vezes essa cuidadora informal, ela já exerce um serviço diário e contínuo, né, na vida, como ela disse, normalmente na figura materna, na figura de uma mulher, que já exerce esse trabalho direto ali todos os dias e às vezes, muitas vezes, não consegue sair para trabalhar fora. E aí colabora e acentua ainda mais as desigualdades sociais, porque essa mulher muitas vezes não tem uma renda, né, sobrevive aí de um benefício socioassistencial, não que isso seja um problema, né, não que isso que existe, né, essa funcionalidade de benefícios e que bom, né, graças a Deus ao Bolsa Família, né, Uhum. mas não contribui para o final daquela vida. Ela chega ali aos 60 anos, aos 65, sem nenhum tipo de contribuição. E aí, mais uma vez, ela vai depender ali de políticas públicas para assegurar uma aposentadoria para aquela mulher que exerceu durante a vida toda, às vezes não conseguiu se profissionalizar, às vezes não conseguiu realizar um sonho de uma carreira, de algo profissional, o que for, o que seja, uma faculdade, um curso, enfim, e por abandonar essa possibilidade e somente viver nesse padrão de cuidar de alguém. Uma discussão complexa, né? Eu fiquei aqui curioso, e aí minha pergunta é bem de leigo mesmo. Existe no campo do direito alguma possibilidade de remuneração, e eu estou saindo da minha pauta aqui, tá? Uhum, sim. De remuneração dentro desse contexto familiar, às vezes, sei lá, irmãos em que um é responsável pelo cuidado de um pai ou de uma mãe, e os outros estão afastados ou estão longe. Existe algum tipo de contrato, algum tipo de negociação nesse sentido? Olha, hoje, a não ser que seja assim voluntário entre os irmãos, então vamos remunerar aquele irmão porque ele vai cuidar, mas isso Não não existe um regramento. existe, Tá. não. A gente está com uma política pública que acabou de ser aprovada, acabou, que assim, pensando em política pública, ela é muito nova, né? Não é acabou, não é tão nova assim, que é no final do ano passado. Dezembro de 24, que estabelece a Política Nacional de Cuidados e prevê, então, a criação de um plano ainda, né, ainda isso não está efetivado, mas exatamente para se
pensar em como, ela não vai falar especificamente em como remunerar, mas Uhum. como tratar esse trabalho de cuidado informal, como a Isabela disse, não remunerado, que depois isso vai ter um reflexo no final da vida, de repente achar alguma solução para isso, né, no sentido de ter alguma contribuição ou de reconhecer esse trabalho, né. A gente já teve, não é minha especialidade, direito previdenciário, mas eu me lembrei agora que já teve decisões reconhecendo períodos de trabalho da dona de casa Uhum. para considerar, para aposentadoria, né. Então, poderia existir uma política pública reconhecendo esse trabalho de cuidado como, e ter, sei lá, uma contribuição ou enfim, eu não saberia como fazer, mas saída, se quiser, tem, Hum. né. Daria para tentar, incluir essa pessoa também na previdência social e, de alguma forma, ter uma remuneração, como você disse, ainda que seja na própria família, né. Porque, inclusive essa política nacional, ela fala muito em corresponsabilidade, Uhum. que o trabalho de cuidado ele tem que ser visto como algo que é de responsabilidade do Estado, da sociedade e da família, né. Então, estabelecer, em todos os setores essa responsabilização, né. Tá. E quem cuida do cuidador? Quais medidas seriam importantes ou necessárias para evitar uma precarização, Hum, né, e uma sobrecarga do trabalho e do cuidado? Nos 2 âmbitos, né, formal ou informal, sim, né? sim. Essa questão, né, quem cuida do cuidador é uma frase, muito falada, porque normalmente esse cuidador tem sobrecarga, né, então quem é cuidado tem o direito de ser cuidado, mas o cuidador também tem que ser assegurado os direitos, até porque é uma relação de codependência, né. O cuidador só vai conseguir cuidar bem se ele também tiver condições, mínimas de trabalho, né. Porque mesmo o não remunerado, informal, ele é trabalho também, Uhum. né. Então, aí a gente volta, nessas políticas públicas, na necessidade do reconhecimento, porque para isso virar uma política pública, para isso ser reconhecido, para que esse trabalho, por exemplo, possa, virar uma aposentadoria, a própria sociedade tem que reconhecer que é trabalho. E isso agora, né, vamos pensar assim, não faz muito tempo que isso pelo menos assim, falando enquanto regulamentação, né, que isso vem sendo reconhecido e ficou muito naturalizado que isso seria somente, especialmente nesse informal, que isso seria natural, né, um trabalho natural da mulher de cuidado, de amor, né. Então seria o amor que ela tem pelos filhos, pelos idosos, pela família, só que é trabalho, né. Tem uma filósofa italiana, que é Silvia Federici, que ela fala assim: "Não é amor, é trabalho não pago", Uhum. né. Então, a gente precisa primeiro dessa mudança cultural, eu penso, né. Eu acho que para a gente mudar esse cenário, eu acho que parte de uma mudança, cultural, né, então isso envolve todos os setores, nós aqui estamos fazendo isso, Uhum. né. Assinalar isso faz parte dessa mudança cultural também, né? Isso, exatamente. E, de reconhecer que isso é um trabalho, que ele pode ser exercido por qualquer ser humano, não necessariamente, depende de um gênero, né. Uhum. Qualquer ser humano está apto de cuidar de outro ser humano, e a gente precisa da intervenção do Estado, precisa de políticas públicas para regulamentar o trabalho do cuidador que não é profissionalizado, por exemplo, porque se ele é um profissional da saúde, ok, né, ele é regulamentado a profissão, muitas vezes. Agora, se ele é o cuidador, precisaria ter essa regulamentação. Então eu penso que a saída, né, para evitar a precarização, seria esse compromisso da sociedade, das famílias e do Estado, para fazer essa regulamentação, essa intervenção. Certo. João, Isabela, querem comentar? Puxando o gancho do que a professora Maria Cláudia comentou, é muito interessante a ideia de que não existe nada diretamente voltado para o cuidador. Em si,
no caso, regulamentações, normas que afetam indiretamente, como, por exemplo, um benefício que é dado ao paciente, ao cuidado, e ele, de certa forma, entrega isso ao cuidador como uma forma de remuneração. Só que isso, num parâmetro, né, global, social, ele não tem um poder direto, porque se você recebe um valor que, tecnicamente, né, sendo, no caso, o paciente, para, no caso, utilizar, né, na sua saúde, enfim, do dia a dia, utilizar ali na alimentação, higiene, e você usa para pagar um cuidador, você deixa de usar aquele valor, aquele determinado dinheiro que seria para você atender essas necessidades, para ali pagar uma outra pessoa e essa pessoa exercer essa atividade. E a gente sabe, né, que infelizmente os benefícios que são dados às pessoas não são de um valor muito alto, então também não é o suficiente para ele parar as atividades, né, do dia a dia dele, que nem a professora Maria Cláudia comentou, que geralmente as mulheres têm as atividades dentro da própria casa, dentro da própria, né, sua família, seus filhos, para atender diretamente esses pacientes. Acho que é mais ou menos isso. Tá. Essa conversa toda trazendo um pouquinho para o meu campo, eu lembrei de uma série chamada The Pitt, que está na Max, na HBO Max. É uma série médica e justamente tem um caso, entre vários casos, tem um caso que é justamente isso, quem cuida do cuidador. Chega a senhorinha com a filha, que é a cuidadora, e o caso médico é o dessa cuidadora que está exaurida, né? A saúde da senhora nem está tão debilitada assim, e aí a série, o arco desses episódios gira em torno desse caso, né? Então isso também passa, acho que por essa perspectiva, né, da saúde, dessa importância, né? Gente, queria agradecer muito a conversa, foi ótimo, professora Maria Cláudia, João Vitor, Isabela, querem complementar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer a oportunidade Agradecer de a nós oportunidade. debatermos esse tema. Agradecer também a oportunidade e quem sabe estamos aqui numa próxima também. Legal, gente. Obrigado. Esse foi o Papod e fiquem aí que tem mais.